Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre o autodescobrimento. É um dos pilares que Joana trabalha, né, no livro que a gente está, na ideia, né, de concepção que a gente está fazendo no nosso curso, que é a respeito, fala muito sobre esse tema. E é interessante que a Joana começa a falar, a trazer, a abordar isso, dizendo o seguinte, que é do agrado de algumas personalidades neuróticas, né, ela chama de personalidades neuróticas, fugirem de si mesmas, ignorando-se ou procurarem não saber dos acontecimentos a fim de não sofrerem. E afinal de contas, a gente passa muito tempo ao longo da nossa vida querendo realmente evitar possíveis sofrimentos. Quem é que quer sofrer? Voluntariamente ninguém quer. Mas o fato é que a gente muitas vezes precisa desse nível de sofrimento para que a gente possa desenvolver uma série de aprendizados que daí vem essa necessidade. Ela também complementa dizendo que lê do engano a respeito da gente querer fugir disso, porque a fuga aturde, segundo ela. A ignorância amedronta, o desconhecido produz ansiedade, sendo todos estes estados de sofrimento. E é muito interessante porque a gente busca evitar determinados sentimentos e, na verdade, são esses sentimentos que fazem com que a gente cresça, inclusive espiritualmente. Ela ainda fala, né, que o parto produz dor. Ela ainda dá essa analogia falando da ideia do parto, né, que ele realmente produz dor. E recompensa com bem-estar, ensejando vida. E ela faz essa dicotomia, né, em relação ao parto, à dor, e que no final tem um processo que é a vida, né? E ela diz, inclusive, que o autodescobrimento é também um processo de parto, impondo a coragem para o acontecimento que libera. E ela faz essa analogia interessante, se a gente parar para pensar, tem muito a ver com relação a algo que traz muita dor, que é muito sentido, mas que no final enseja algo belo, que é a vida. Nessa aula, eu inclusive trouxe uma música que eu convido vocês a procurar essa música na internet, que é a autora, o nome da autora é Flaira Ferro. E a Flaira, ela traz vários questionamentos a respeito desse processo de autodescobrimento, né. E aí eu vou trazer um trechinho da música, né, que ela canta, ela diz o seguinte: "Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim?". E aí eu fiz uma analogia passando por esse processo de autodescobrimento, na qual a gente se descobre imperfeito, a gente se descobre ainda, né, muito limitado, e entendendo que a gente ainda está nesse processo de ganho, de conhecimento. E a Flaira, ela traz esses questionamentos. A música é muito bela, trazendo toda uma análise a respeito dessa descoberta, né, de si mesmo. E aí eu convido então vocês a buscar essa música na internet, tem ela inteira, inclusive a Flaira canta essa música, é muito interessante. E aí voltando para as questões que a Joana levanta, ela ainda fala o seguinte: "A verdade é o encontro com um fato que deve ser digerido, de modo a retificar o processo, quando danoso, ou prosseguir vitalizando para que se amplie a benefício geral". Porque, na verdade, quando alguém faz uma conquista ou tem uma conquista, né, se melhorando, de certa forma, todo grupo à sua volta é afetado. Porque, de alguma forma, você também vira uma referência para as pessoas que estão à sua volta, né? E aí Joana também comenta, ignorando-se, né, fazendo esse processo de não se olhar, né, o homem se mantém inseguro, evitando aceitar a sua origem, tomba no fracasso. E aí é que está o momento da gente se acolher, o momento da gente se olhar, porque dói. Um processo de autodescobrimento, ele é doloroso. A gente olhar defeitos que a gente ainda tem, a gente passar por esse processo, ele requer um cuidado maior, um cuidado da gente também se acolher,
nesse momento que a gente está passando por um processo de se olhar, né? E de olhar assim os nossos defeitos. Emmanuel traz uma frase muito interessante que diz o seguinte: como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesma. Porque, afinal de contas, gente, se a gente não se conhecer, se a gente não reorganizar as nossas atitudes, fica muito difícil, inclusive, da gente seguir se transformando, porque esse é o grande objetivo da gente estar aqui, né? Joana fala que a origem do homem é de procedência divina. Que a gente lembre disso, né? Remontar a serena decisão de descobrir-se deve ser-lhe um fator de estímulo ao tentante, ao tentame, na verdade. O reforço de coragem para levantar-se quando caía, o ânimo de prosseguir, se surgem conspirações emocionais que o intimidam, fazem parte do seu programa de enriquecimento interior. Você está pronto para fazer de alguma forma e participar desse processo para o teu enriquecimento interior? Esse é o convite que eu te faço nessa aula do autodescobrimento.